Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos com o nosso encontro aqui para falar das fases do relacionamento abusivo. Na semana passada a gente falou sobre o ciclo da violência doméstica e as fases da violência em si. Hoje a gente está aqui para pegar um novo parâmetro e quem está chegando aí eu já quero que fale para mim se o meu som está ok, se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem está legal, se está tudo fluindo bem. Silvana, Paty, Angélica, Larissa, Altair, me falem aí se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se o retorno está legal, se a imagem está boa. E aí eu vou liberar agora a entrada da Jane Louise, a doutora Jane, lá do Libertes do Opressor. Vamos lá. Olá, tudo bem? Oi, oi. Vê aí, gente, se tá tudo bem, se tá tudo tranquilo, se a gente tá ouvindo Sem bem, eco. sem coisa boa. Então vamos lá começar a nossa apresentação e eu quero que vocês fiquem à vontade para participar e vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas de acordo com o que a gente for colocando aqui e também de acordo com a sua necessidade. Esse assunto é um assunto abrangente, mas de qualquer maneira nós estamos aqui para falar sobre a violência doméstica, sobre o que acontece, se você precisa de ajuda, nós estamos aqui para apoiá-las nesse processo. E a doutora Jane vai falar o que são as fases da violência doméstica, como que se dá, e aí fique à vontade, doutora Jane. Fases do relacionamento abusivo. Semana passada eu falei sobre as fases da vítima, da violência, e hoje eu vou falar das fases do relacionamento abusivo. Primeira fase, idealização. Quando o relacionamento está ainda no ideal, na atenção, no elogio, nos presentes, no mimo, não tem briga, tá tudo perfeito. Tem até uma música que eu gostei muito, né? Aquela Como uma deusa, você me mantém. Não é Pois é, meio que isso? mais ou Você menos é isso. a deusa. A pessoa entra na sua rotina de uma forma rápida, atenciosa, 5, 10 ligações por dia, muitas ligações, e como está tudo muito bem, é aquele conto de fada. Liguei para saber onde você está, como você está, para ouvir sua voz, e ali o controle já começou. Só que é fase de idealização, está todo mundo apaixonado, ninguém enxerga. Então, pode durar uma semana, um mês, alguns meses, para essa fase de idealização se concretizar. Firmou ali a perfeição do relacionamento. Vamos para a segunda fase. É a desvalorização. É a desconstrução do que foi criado. Só que a pessoa que tem a dependência emocional, que ela está ali já envolvida naquela idealização que ela fez, o pedestal começa a cair. O primeiro sinal é o silêncio. A pessoa fica em silêncio. O opressor, o abusador, fica em silêncio. Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele fica quieto. E aí a vítima, ela não está entendendo o que está acontecendo, ela fica se perguntando se ela errou, se ela é culpada de alguma coisa, e ele está em silêncio. Ele não liga tanto mais, ele não traz mais mimos, não dá tanta atenção, e ela que já se acostumou com isso, fica buscando resposta. O que será que aconteceu? Ou o que será que eu fiz? Ela não questiona, porque ela tem receio de perder aquilo que ela idealizou, e fica buscando uma resposta para o silêncio, se considerando culpada. Se sente mal, incapaz, sem resposta. E aí, em alguns momentos, esse abusador, ele muda em atitude.
Um dia sim, ele tá bonzinho, ele é aquele da primeira fase. No segundo dia ele está em silêncio, ou ele é um pouquinho mais áspero e grosso. No outro dia ele está bonzinho de novo, e no outro dia está em silêncio. Então a confusão já está formada mentalmente. A vítima ela está entre a primeira fase e a segunda. Ela não sabe o que aconteceu para aquele príncipe encantado ter mudado. Mas ela entende que a culpa é dela. E ela fica se questionando e tem medo de questionar o outro. A autoestima dela já está lá embaixo. Identidade também. É nessa fase que começa o ciclo da violência. Aquele que você explicou semana passada. A lua de mel, Tensão, né? lua de mel, atenção e a calmaria, enfim, aquele ciclo todo. Ele se dá nessa segunda fase. E aí é tudo muito confuso. Autoestima lá embaixo, sem identidade, confusão mental, confusão de atitudes. Ela já está num nível muito, muito baixo, já sofrendo humilhação, algumas atitudes mais grosseiras, mais uma intimidação, algumas acusações, e vai a terceira fase, que é a perversidade pura. Ou é o homicídio, ou é o descarte. Ele vai esperar essa vítima estar num estado emocional muito, muito ruim, onde ela se humilha, onde ela entende que ela não vive sem ele, sem aquela dependência toda. Ele culpa ela pela mudança do relacionamento, e aí ele descarta ela. E rapidinho ele já arruma outra, porque ele precisa de outra vítima para alimentar ele. Enquanto isso, ele continua humilhando a anterior. É a terceira fase do descarte. Isso se ele não matar. Ou ele mata ou ele descarta. Mas ele descarta de não manter o convívio, porque ele já está convivendo com outra. Mas ele continua se alimentando, humilhando essa primeira vítima ou vítima anterior. Então, são 3 fases. A primeira, idealização. A segunda, desvalorização. E a terceira, que é o descarte. São essas as fases. Alguma dúvida? Vamos lá, fiquem à Oi, vontade Núbia. para tirar as dúvidas de vocês, colocarem aí o que vocês querem saber, o que vocês querem conversar. Mas aí eu vou falar um pouco sobre essa questão, né? E eu já queria sugerir 2 filmes aqui. E para sugerir, eu vou falar um pouquinho deles. Um é O Limite da Traição, ok? Esse filme, O Limite da Traição, ele vem falar de uma mulher que está passando por uma situação complicada. Tá vulnerável, Uma né? mulher na qual ela sofre, ela foi traída pelo marido, ela tem uma dor. Nesse filme aparece uma amiga e essa amiga começa a sugar porque ela tinha um comparsa, que era o filho dela, para atacar. Mas geralmente o abusador, ele é um bom amigo. Ele é aquele cara que ele vai chegar e ele vai estar atento à sua necessidade. Ele vai ter paciência de ouvir as suas dores. E aí você talvez venha de uma relação familiar. Isso aconteceu comigo num treinamento que eu fui fazer. E eu ouvi a menina e eu ouvia, mas o tratado era eu ouvir sem dar atenção a ela. E aí eu peguei o celular e tal, eu estava fazendo uma dinâmica e ela fala assim para mim, na hora que ela vai explanar, tá, tudo bem, ela te ouviu? Aí ela falou assim, não, ela não me ouviu, mas ela estava, às vezes ela até olhava para mim, como na minha casa ninguém me escuta mesmo, eu já acostumei.
E aí, quando você encontra alguém que quebra esse ciclo, que não te dá atenção, não te olha nos olhos, mas está ali atento e presente para te ouvir, nossa, bingo, ganhei na loteria. E aí, o que que ele está fazendo? Ele está te ouvindo para, através dessa escuta, ele ter ferramenta para quando chegar lá na última fase. Então, esse sujeito, ele é paciente. Então, ele vai te ouvir, ele vai ver a sua necessidade, ele vai te surpreender. Como no filme que eu falei, No Limite da Traição, ele vai trazer flores, ele vai te fazer literalmente como uma deusa você me mantém. É isso aí, você vai ser a deusa dos sonhos dele. E aí, como essa é a sua necessidade e é aquilo assim, que agora, até que enfim, o sol brilhou para mim e eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, você vai entrando nisso, você tá lá totalmente envolvido naquele negócio lá, ok? E ele tá lá, te ouvindo, te atendendo. Geralmente o abusador também é aquele cara que ele faz tudo. Ele é marceneiro, ele é carpinteiro, ele conserta telefone, ele vai no banco para você, ele vai no mercado, ele lava sua roupa, ele passa, ele até engoma sua roupa. Porque ele está trabalhando com o te agradar, com o te atender. E aí, ele precisa estabelecer uma confiança, porque afinal de contas vai chegar numa fase que ele precisa botar todo mundo para correr. Aquela amiga sua que não presta, aquela sua amiga que é vagabunda, que não tem um relacionamento, que está com ciúme dela, não quer que ela seja feliz, você não seja feliz. Ele é aquela pessoa que ele vai na casa da sua mãe, ele fica lá, ele agrada todo mundo, mas quando ele vai para casa, ele fica assim, tá vendo aí? Sua mãe domina você. Sua mãe quer controlar você, você não percebe isso, ele vai minando. Só que ele é o cara que atende todas as suas necessidades. E, na verdade, às vezes a gente está muito carente na vida. Muito, muito carente na vida. E aí a gente vai se abrindo para qualquer luz que talvez tenha um túnel lá no fundo. E a gente vai entrando naquele túnel lá, porque tem luz. E aí, vamos lá. Ele ouviu, ele atendeu, ele te supriu todas as suas necessidades, ele foi seu amigo, ele te ouviu sem te criticar, sem questionar, sem dizer que você estava errada. Pronto, Elogia bastante. elogia bastante. Você é literalmente a deusa dos sonhos dele e você se sente assim, porque na verdade, todos nós queremos na vida ser aceitos e cuidados. É isso que a gente quer, não é assim? Quando a gente era um bebezinho, mamava no peito da mãe, você vai... aí ia dar pro peito, pronto, atender minha necessidade. Aí na próxima vez você nem espera, você já chora, você sabe que o peito vai entrar ali. Ah, mas eu não sou mais criança. Mas será que não foi essa estratégia que a gente aprendeu e a gente continua agindo assim na vida? A gente chora e alguém atende? Só que esse sujeito, ele não está preocupado com você chorar, ele está preocupado em estabelecer confiança para que na hora certa ele venha e pá, tá na minha mão, já pode comer aqui. E na verdade, a gente tem que ser muito, muito paciente, porque nós, como eu falei, queremos ser aceitos, queremos ser amparados e cuidados, ok? Todos nós. A necessidade humana é atenção e valorização. E aí eu encontrei aquele sujeito que tem. Então talvez você fale assim, caramba, aqui é minha irmã não tá vendo que ela vive um relacionamento abusivo, não. Ela tá vendo que ela tá sendo cuidada. Ela tá vendo que tem alguém que escuta ela e não critica pelo que ela tá falando, alguém paciente, preparando o terreno para usar daqui a pouco. Então, o que, que eu tenho que fazer? A estratégia jamais pode ser sentar do lado dela para falar mal do sujeito. Afinal de contas, eu e você temos a nossa vida e a nossa agenda. A gente não vai parar a nossa vida para dar total atenção a alguém. Mas esse sujeito está fazendo isso. Como a doutora Jane bem falou, são 10 ligações por dia. A todo momento que eu preciso, eu posso ligar que aquela pessoa vai me atender. Então, ele está construindo um caminho que ele vai usar contra mim, como mulher que estou ali carente. Mas ele está preparando o terreno. E a ideia é, coloca todo mundo para correr, para ficar só eu e ele, para ele me usar e abusar bastante. Não é isso? Eu vou continuar falando, mas eu não quero perder as perguntas aqui, então eu vou voltar lá e aí a gente continua, ok?
A Giovânia pergunta que homem faz isso, qual o objetivo? Eles são doentes, né? São narcisistas e se alimentam Alguns disso. psicopatas. Alguns psicopatas, isso é sério, mas é uma pessoa doente. Assim como a vítima também está doente emocionalmente, mas não com perversidade, não com maldade. São tipos diferentes, mas ele é uma pessoa doente. A Eliane aqui fala que conseguiu sair de um relacionamento desse com terapia. É o que a gente Uau. sempre fala aqui, né, Eliane? Autoconhecimento. Autoconhecimento e busca Autoconhecimento. de ajuda profissional. A família, Que nesse momento, não caminho vai te ajudar. Sua amiga, sua família, não. É ajuda profissional. profissional. Sem isso, tu não consegue. Fica muito mais difícil. Muito, muito, muito mais difícil. Giovânia também fala, a mulher é 100% emoção. Não deveria, né, Giovânia? Deveríamos ter o equilíbrio, principalmente amor próprio e se conhecer para reconhecer esse tipo de pessoa e saber que ele não é perfeito, que você não precisa de ninguém para te salvar, que você não precisa de ninguém para completar a sua vida. No início é tudo É muito verdade. bonito? Ok. Você também está se dedicando no início bastante. Mas não é possível que a pessoa é perfeita. Deve ter algum erro. Tem que buscar, tem que vigiar, tem que ficar atenta. E principalmente a si, aos seus sentimentos. Cara, o cara é muito Até perfeito, eu porque tô. a ideia é, ele mantém um controle de perfeição, ele tem essa preocupação de manipulação para que você se sinta dependente dele. Então esteja atenta ao seguinte, está no relacionamento, você está se isolando das outras pessoas? Não é isso? A minha mãe sempre falou que aquele que não junta, separa. Mas a Bíblia fala que aquele que não ajunta, espalha. Então, às vezes, as pessoas entram para espalhar. E por que espalhar? Para você ficar sozinho? Para você ser uma presa fácil? E aí, eu participei de um outro processo, né? Onde eu fiquei 3 dias num lugar e uma pessoa lá tão simpática, tão educada, sempre ouvindo o outro, sempre atendendo e não sei o quê, e eu manjando ele, né? E ele parava perto das pessoas e falava assim, tá tudo bem, você... Não, tá, mas olha só, meu filho... Aí a pessoa ia falando, ia falando, ia falando, e eu assim, gente, o que acontece? Que as pessoas não estão vendo que ele tá... E aí, quando ele chegou perto de mim, eu falei assim, ó, eu tô observando você. Você fica colhendo tudo de todo mundo. Ó, mete o pé, me errem. Mas eu não fiz nada. Eu falei, não seja legal comigo. Não sei, tô vendo você ser legal com todo mundo. Só que às vezes a gente está numa carência tão grande que a gente nem vê isso. As pessoas vão chegando, vão tomando conta da nossa vida, a gente conta Vai tudo para falando. a pessoa, vai falando, e a pessoa tem ferramenta para usar contra nós. Ah, mas ele está usando tudo contra mim, sim, mas você deu a ferramenta para ele. E aí? E aí a gente tem que pensar se a carência é do outro ou se a carência é nossa e a gente vai dando tudo para o outro trabalhar contra nós. Entende isso? A importância do autoconhecimento, o tempo todo eu olhar para mim, quem eu sou, quais são as minhas habilidades, quais são os meus talentos, quem sou eu, é fundamental para eu saber, inclusive, quem é que vai entrar na minha vida. Como, por exemplo, todo mundo entra na minha casa, todo mundo fica na minha casa. Será que esse é o lugar mesmo, todo mundo entrar na sua casa? No seu jardim secreto? A sua vida, seu coração, a sua mente é o seu jardim secreto. E você precisa proteger. E talvez você que está aqui, você está falando assim, ah, mas eu já saí do relacionamento abusivo. Mas se a gente não se cuida, a gente cai Volta. na mesma falha. Por quê? Porque a nossa necessidade é ser cuidada, protegida, amparada e aceita. E aí eu encontrei tudo isso no único lugar, pronto, vou dar minha vida ali. Mas olha como que pode não dar tempo e acabar no feminicídio. Porque ele está preparando o caminho para chegar lá. Então, um filme que eu acho bem interessante ver é o Liberte do Opressor. Não, você vai seguir a página Liberte do Opressor, que lá tem muitas dicas para você. Então, vamos lá.
Limite da Traição. Esse é um filme interessante. Deixa eu ler a minha pergunta aqui. Vou ser madrinha de um casamento no qual eles têm essa característica. Ela diz que não enxerga defeito nele. O que eu faço para ajudar? Na verdade, assim, quando eu projeto muito no outro, ele não tem defeito, será que eu não estou me anulando e fico lá olhando aquele sujeito? Eu preciso me ver quem sou nessa relação. Então, assim, o ideal é ressaltar as características dela positivas. E, olha só, a Jéssica é uma menina que no Jéssica, esqueci o sobrenome dela, mas ela sofreu violência doméstica. Ela fala que quando uma prima chegou para ela e falou assim, olha, sabe que preciso muito conversar com você, preciso muito conversar com você. A prima montou uma história. Eu tô vivendo isso, eu tô numa situação, tô sofrendo abuso. Tudo que ela conseguia visualizar no relacionamento dela, a prima contou a história como se fosse ela. Então, assim, é uma estratégia. Você não vai chegar e você vai. Afinal de contas, olha só, como eu falei, eu não vou parar minha agenda toda, a minha vida, para viver te ligando 10 vezes ao dia, mas ele faz. Uhum. Então, se ele faz, ele é importante, ele é legal, ele supre as minhas necessidades e ninguém faz, minha mãe não faz ninguém, porque as pessoas têm agenda. Ele está focado em construir um caminho para depois ele puxar o tapete. Agora, você da família que ama, você não tem esse tempo, entende? Então, o que ela fala? Ela falou o seguinte, que a prima chegou para ela, contou a história como se fosse dela e ela ela não falou nada, foi embora. E ela ficou assim estranha, ela falou isso, mas parece que eu vivo isso. Ali que ela começou a se abrir para essa possibilidade. Então, talvez seja o caminho. Primeiro, ressaltar as qualidades boas dela, porque numa relação não é só um que tem qualidades. Eu também tenho, todo mundo tem que ter. Eu costumo dizer, vem eu bem, feliz, amada, e você feliz e amada, e vamos juntar para a gente fazer uma história feliz, linda e amada. Isso aí. Ninguém tem a obrigação de fazer um ou outro feliz. A gente tem a obrigação de sermos felizes, cada um na sua particularidade, e juntos a gente vai viver bem, sem Ilânia, você precisar de deu ninguém. o exemplo de uma menina que usou a história do que ela visualizava. Quando Aham. ele isola de família e amigos, é porque ele sabe que essas pessoas estão enxergando isso. Sim. A família vai ver que você está sofrendo, só que você se isolou. Os amigos vão ver, mas você está isolada, porque ele montou situações para você estar isolada. Então, não só eu estou falando com Núbia, estou respondendo Núbia. Núbia, faz o que Irlânia falou, exalta as qualidades dela. Você é linda, Dela. você é inteligente, você é forte, indica leituras, indica livros. Mas você é casada, Núbia, você pode perguntar ou até falar dos defeitos do seu marido para ela. É. Olha, Como meu se você marido estivesse tem vivendo um isso, né? defeito e eu lido com isso desse jeito. Eu amo, mas esse defeito, para ver se ela enxerga Indica no o outro. filme para ela, O Sim, Limite da Traição, porque esse filme, como ele é perfeito, é claro que ali tem uma amiga junto, sim. mas uma amiga que colhe, mas ele, Que é uma geralmente abusiva o também, né? abuso, sim, e eles trabalham com isso, eles são Sim, profissionais nisso, né? é, Mas assim, na manipulação, o opressor, ele tem paciência. muito. E ele faz esse trabalho sozinho, ele te escuta, ele vai colher, ele vai ver onde é a sua necessidade, ele já observa você de um tempo. E Olha ele aí, tem Irlânia, paciência. o que Núbia colocou. Ela se vê má e ele o cara bom. Aham. Releia. Ela se vê má. A dependência emocional é dela, a autoestima não existe nela, Baixa é identidade não nela. existe nela, então tem que focar Uhum. nela. Não mostrando o problema, mas exaltando ela. Quando ela Qualidade. isso, quando ela tiver mais firme, ela vai começar a ver o que está ao redor. Uhum. Mas vê isso, assim, indica o filme pra ela, ou chama ela pra ver o filme, sei lá. Mas assim,
Também cuidado para não ser muito... Porque, teoricamente, se a gente bate com o pé na porta, assim, chega muito agressiva, ela, como ela se sente confiante no outro, ela acaba compartilhando com ele. E aí cai por terra, porque ele vai ter mais uma ferramenta para cercar. E aí você, Núbia, vai ser a pior das piores das piores. Então vamos ser sutil e vamos ressaltar o que há de bom nela. Indico o filme, poxa, vi um filme legal pra caramba, não sei o quê. Por exemplo, esse filme foi uma amiga que me indicou, e ela me indicou no sentido assim, de sem saber o que era. Indicaram pra ela, vamos ver. E a gente assistiu junto. E eu falei assim, caramba, que situação. Eu falei de um filme, né? Outra coisa que é uma característica desse momento, parece que na idealização, o abusador, ele não se cansa de você. Sabe aquele momento que você se sente a mais no ambiente? Você se sente, sua mãe às vezes não tem paciência, alguém te dá uma resposta truculenta, te responde asperamente, você sabe que você foi demais, né? Ele não. Sua presença o mantém feliz e ele tem sempre alegria em te fazer mais feliz ainda. E Ele como faz é o bom, jogo né? de espelho, né? Ele Faz faz jogo o que de... você faria, o jogo do espelho. O Ele jogo do espelho. faz, como ele já te O que conhece, tem ferramenta, ele faz o que você faria. E aí você fala, nossa, eu faria isso também, ele me entende. Ele é como eu. Ele me entende, então eu posso confiar mais ainda. Isso aí. Não vou ficar dando spoiler do filme, não quero que você vá lá e veja Limite da Traição, ok? Anota aí. Outro filme que eu vou falar aqui é A Casa. A Casa, né? A Casa. A Lia mostra muito, muito, muito bem um narcisista. O cara que tem toda a paciência do mundo e observa com calma onde ele pode entrar. Atendi uma pessoa que aconteceu exatamente isso com ela. Muito parecido com aquele filme. O sujeito era amigo dela, fez amizade com ela já vivia uma péssima relação com o marido. Mas sabe aquela pessoa que a gente às vezes conhece um monte, que vive uma relação ruim com relacionamento, nada assim, de abuso de violência doméstica, mas um relacionamento que já está saturado, tem prioridades diferentes, se conheceram muito nos jovens, enfim, vivia uma relação ruim. Mas que não tem coragem de sair daquilo ali, vai ficar vivendo aquilo ali. E o sujeito apareceu. Quando o sujeito apareceu, ele foi amigo por 3 anos dessa pessoa. 3 anos ouvindo, acolhendo, estando junto, dando carinho, sendo compreensivo. Ele não gosta de você, ele tá assim. Você tem que sair disso. Ok, ela tomou coragem, saiu disso para ficar com quem? Com o amigo legal. Amigo. O amigo legal, que ouviu durante 3 anos. Só que aí, em menos de 6 meses, ela começou a viver o grande inferno da vida dela. Só que ela deu 3 anos de ferramenta para esse sujeito. E aí? Sujeito paciente? Então, o cara, quando ele é muito paciente, ele sempre tem uma palavra branda. Olha, eu vou te falar assim. Eu acho, a Jane convive bem comigo, eu sou bem tranquila, mas tem hora que eu falo, caraca, né? Não é sempre, gente, não pode ser sempre. Existem momentos que, dá no saco, ok? Então, assim, se a pessoa toda sempre boazinha, ei, peraí, né? Tem alguma coisa errada, o cara não fala assim, dá no saco, né? Nem isso ele fala. Tá errado. E quando ele fala, é para controlar? Não, você precisa entender que eu e você somos maravilhosas, lindas, abençoadas, filhas de Deus, criatura do Pai, porém temos defeitos. E muitas qualidades, mas temos defeitos. Ficamos impacientes, porque nós temos emoções básicas como medo, raiva, tristeza, nojo, medo e alegria. Tá ali na gente. Ilânia, Então, tem nojo, pessoas que namoram meses, anos, e nunca viu a pessoa nervosa, não sabe qual é a reação dela com dinheiro, sem dinheiro, doente, deu um piti, a pessoa nunca viu, só vê depois de casar. Pô, eu namorei 3 anos e eu nunca vi ele nervoso. Não é possível, gente.
Lembrei de uma coisa que você falou aí, muito importante. Estava falando das emoções. Então, a emoção positiva e negativa está em você, está lá no seu cérebro, no meu cérebro, que tem 1,5 kg, está tudo funcionando lá, ok? Então, tá aí dentro. Uma coisa muito interessante no filme, que aí a gente já vem falar da desvalorização, é uma parte que ele... Ó, spoiler, gente. Desculpa, mas eu tenho que falar. Você vai ver o filme, Limite da Traição. E aí, Ok, o que acontece? Irlane. Você está no meu pé, né? E aí, o que acontece? Ele fala assim, ué, você está reclamando que eu peguei o seu dinheiro? E as noites de amor que eu te dei? E os orgasmos que você teve comigo? Levei flores para você. Você tem que me pagar por isso. Olha, como que acontece dessa forma? E quando a gente vai escutando as mulheres, a gente vai ouvindo exatamente isso. Como se a gente tivesse que pagar por ter dado tantas coisas. Só que quando chegou nessa parte, a gente já tá com a autoestima lá embaixo. Às vezes a gente engorda, né, gente? Relacionamento. Engorda, você vai comendo, você vai numa pizza, você vai no rodízio, você come cachorro quente na praça, né? Tem relacionamento. Você engorda. Não deveria, não deveria, porque a gente entra na paixão e a gente para de olhar para as outras coisas. Ok. Mas aí já é mais uma vertente. Olha, você vem cuidando da sua saúde, você vem cuidando do seu corpo, você gosta de se olhar no espelho, aí você encontra um relacionamento, ele cobriu tudo, e aí você deixa de manter o foco em você, na sua autoestima, no seu autocuidado, no seu amor próprio, para viver aquela paixão. E aí você vai ficando mais gordo assim, com a barriga mais... Ok? Aí ele vira para você e fala assim, vamos pra academia. Olha, você não tá vendo como você tá ficando? Tem Tem que aqueles, cuidar Irlane, disso. que cada encontro é uma caixa de bombom. Ai. Alta aí, quando eu começo com muito chocolate, logo você quer me engordar, é? E aí, o que você está querendo com esse chocolate? Me acalmar, porque eu estou muito nervosa. Eles nos E a, conhecem, né? e a gente tem que estar atenta a essas coisas, porque o relacionamento, ele não pode ser um relacionamento que o tempo todo quer me comprar para algo. A gente pode gostar de ganhar presente. Quem não gosta de ganhar presente? Ó, Jane, meu iPhone 11 Max Pro, tô esperando, tá? Oremos. A gente... Oremos. Mas assim, eu gosto muito de ganhar presente. Todo mundo gosta. Mas por que que tem que ser só com uma recompensa de presente? Por que que tem que ser essa coisa de ser perfeito? E aí, mais uma vez, a gente vem falar do amor. Quando a gente está educando um filho, provavelmente a maioria que seja mãe, a gente... Limite é uma das características do amor. E limite é dizer não. Não, eu posso até ter o dinheiro, mas neste momento você não vai ganhar esse brinquedo. E aí um relacionamento que o tempo todo quer te dar tudo, que quer te fazer... Ei, peraí. Aí na hora de educar um filho a gente lembra, mas na hora de ser agradada, agraciada, a gente não lembra que tem alguma coisa errada. Vamos lá. Estudando um pouco sobre transtorno borderline psicopata, e é outro que percebi que o meu marido tem os traços de psicopata. Percebi isso após alguns abusos, quando eu fiquei arrasada e ele cantarolando. Mas não foca nele, foca em você. Você ficou arrasada por quê? Você sofreu o abuso por quê? Não foca nele, foca em você. Se descubra, se autoconheça, se entenda, se ame. Ok? Olha, aí eu vou pegar esse link aí de psicopata, é muito engraçado, né? Que eu estudo psicopatia, estudo tem os transtornos de personalidade, eu fico estudando lá. Quando você começa a ler, você sempre se vê em alguma coisa. É engraçado, você fica assim, eu tenho isso aqui. Então, cuidado com isso, ok? Não A taxe, gente né? tem que... Não rotule o não, outro. não rotule. Então, assim, vamos olhar, vamos ver aí se é ou se não é. Se é uma criança mimada. Porque, ó, tem uma outra coisa que eu gosto muito de estudar, são os esquemas, que às vezes a gente opera na criança birrenta, ok? E aí a criança birrenta, ela faz pirraça.
E no relacionamento, às vezes eu também faço pirraça, tá? Então a gente tem que diferenciar o que é o abuso do que é pirraça que o outro tá fazendo, da manipulação. Então, assim, e outra coisa que eu sempre falo aqui, eu quero falar 60 mil vezes, você precisa fazer acordos verbais e não verbais na sua relação. Você precisa falar para o outro o que você quer, o que você não quer. Se o Vontade relacionamento na própria, hora né? vontade própria, o que é bom para mim, o que não está sendo bom para mim, o que está me agredindo quanto pessoa, ok? Porque a gente também está falando de pessoa. A minha avó está com Alzheimer. E aí falaram assim, mas está muito difícil lidar com ela com Alzheimer, porque ela isso, que aquilo, que aquilo. Eu não entendo por quê. Eu falei, não estou entendendo o que vocês não estão entendendo. Ela não era assim, assim, assim? Por trás de todo Alzheimer tem uma pessoa ali, gente. E o Alzheimer entrou, mas continua ali. Alguém que manipulava, alguém que controlava, entendeu? Então, a gente tem que olhar para as relações que a gente está vivendo com lucidez. A gente não pode entrar no conto de Alice no País da Maravilha e viver num relacionamento onde o outro faz o que quer e manipula do jeito que quer. Não pode. Você tem que saber quem é você. E essa página aqui, a gente está aqui para dizer, ei, existe uma mulher linda, com características positivas, com qualidades, e você precisa olhar para essa mulher. Você não pode esperar que venha um vizinho de Bariloche para dizer para você que você é linda se você tem um espelho em casa. Porque aí você fica dependente do outro. E quando você fica dependente do outro, sua fisiologia muda. Por quê? É um sistema de recompensa. O outro disse que você tá lindo, o seu cérebro vai liberar dopaminas, e dopaminas vai fazer com que você fique lá em cima, assim, igual um estufado, assim, ó, igual um pombo com o peito, entendeu? Então você precisa se amar para você não depender do outro para dizer o que você é, o que você não é. Porque senão ele vai dominar você. Infelizmente. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa se abrir para a gente e investir em autoconhecimento. Quem sou eu? Desmificar essa ideia dos contos de Alice do País das Maravilhas, porque começa lá na primeira fase da idealização. Você é linda, você é perfeita. E ele também vai te atender. Encontrei o meu príncipe encantado. Olha, príncipe encantado não existe. Te enganaram. Você Oh. vem carregando essa vida aí de que tem um príncipe que vai te dar um beijo, você vai acordar e dar a maçã que você comeu, que a bruxa te trouxe. E detalhe, às vezes a gente vem para a vida achando que a bruxa é nossa mãe. E ela não é. Ela é uma pessoa que tem defeitos, Uma mas que te deu a história. vida. E aí, olha a palavra gratidão. Gratidão vem da palavra grátis. Você recebeu a vida. Grátis. Então use essa vida como uma oportunidade de recomeços. E talvez você tenha errado até aqui. Ok. Mas você pode recomeçar hoje. Porque você ainda tem vida. E ela ainda é grátis. Tem ar nos seus pulmões. Seu rim está filtrando seu sangue. Você está me vendo aqui, fazendo essa live. Vendo a doutora Jane, que linda, olha que espetáculo. Toda de amarelo, cabelo amarelo, blusa amarela. E eu quero que você olhe para você quanto pessoa e se ame, se goste. Porque se você não sabe quem você é, você vai aceitar qualquer coisa que te digam. E isso não pode acontecer, para a gente não ficar na mão do outro. Fala aí, doutora Jane. Irlânia, como a Irlânia fala, parece ser fácil, né? Fácil para você falar isso, Irlânia. Mas é assim, é um exercício diário. Tem dias que você vai conseguir, tem dias que você não vai conseguir. Tem dia que você vai fazer chorando. Tem dias que você vai fazer numa facilidade muito grande. Mas tem que fazer. Tem que buscar amor próprio. Tem que olhar no espelho e ver a linda mulher que você está viva, ser grata por isso, não culpar ninguém. E declarar mesmo, verbalizar. Ler, ver indicação de filmes, ler o Liberto do Opressor e buscar ajuda profissional. Tem dia que você vai conseguir, tem dia que não vai conseguir, mas tem que praticar.
Não se sinta culpado. Ai, hoje eu não consegui. Acabou tudo. Não. Ok. No outro dia eu começo tudo de novo. Ah, mas eu tô nessa vida há um ano. Vai passar. Vai passar. Você vai conseguir. Não desista. Eu não consigo ver essa mulher linda. Mas olha para ela. Um dia você vai conseguir falar com ela. E entenda, né? Busque o entendimento. Por que que eu não consigo? O que que aconteceu? Uma ajuda profissional vai te levar para esse caminho para entender por que que você não consegue. Amei o cabelo loirinho. Ai, meu Deus, obrigada. Beijo. Minha mãe tá aí também. Que Oh, que coisa linda. Oi, dona boa! Edmeia, Leda, Rosane, a Linisa. A Angélica tá em todas. Em todas, Silvana. Angélica. Silvana falou aqui, eles também engordam. Engorda, Sim, engorda. engordam Todo mundo muito. engorda. Só comer um monte que engorda. Só que nós não usamos isso contra eles. E Não. se usamos, eles não se afetam. Se eu falar para minha esposa, você tá gordo? Ele não tá nem aí. Mas se eles falam para nós, nós sentimos. É Nós não verdade. gostamos de ouvir. Nós nos chateamos, nós ficamos magoadas. E eles usam isso porque eles sabem que nós ficamos assim. E eles fazem isso. Vamos Infelizmente. lá. Dependência emocional, ela não vem só de um relacionamento para o homem. Ah, o abusador. Não é, tá? Toda relação, uma relação que para você rir tem que ser com aquela pessoa, para você chorar você tem que ser com aquela pessoa, para você amar tem que ser com aquela pessoa, para você comprar um vestido tem que ser com aquela pessoa, para você se relacionar com aquela pessoa te isola, tal. Isso pode acontecer com os amigos também. Tem amigos que chegam na nossa vida e para você ser amigo dele, você tem que ser só amigo dele. Pois é. E aí, Ilane, desculpa. É para não perder aqui, porque eu não lembro. Ah, duas pessoas aqui estão pedindo filme para indicar de amor próprio. Aquele da moça do cabelo, que ela raspa o cabelo. Você lembra? Felicidade por um Fio. Isso, Muito bom. eu lembrava só do Felicidade nome. por um Fio. De felicidade eu Muito não bom. lembrava do resto. Eu vou anotar aqui. Felicidade por um Fio tá lá no Netflix. Felicidade por um Fio. Muito, Desculpa muito te bom esse cortar. filme. Nada. Então, o que que acontece? A gente fala aqui, neste canal, sobre violência doméstica, sobre liberte do opressor, ok? Mas a gente quer que você não tenha nenhum opressores. Porque o opressor homem que vive numa relação com você, a Lei Maria da Penha te ampara. Mas aquelas relações que você vai se envolvendo, olha o que acontece. Eu sou psicanalista, eu atendo mulheres que sofrem abuso, tem mulheres que se desvinculam dele e quer agarrar em mim. Eu falei, pum, 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 sai daqui. Eu falei, eu não sou seu opressor e você não tem que esperar de mim dizer beba água, porque tem pessoas que vêm para mim e querem passar mensagem se ela pode ir para academia. Quer mandar foto para mim? Essa roupa tá boa para eu ir para academia? Eu não sou opressor de ninguém. Entende o que eu tô falando? A dependência emocional, ela tá muito além disso. Por quê? Porque eu saio de um relacionamento abusivo e eu acabo não me curando e vou procurar outro em outra pessoa. Ou Para num suprir aquele terapeuta, vício, ou né? num amigo. Desse jeito. E aí você fica vinculado e aí sempre... Eu não gosto. Desgruda, minha filha. Vai viver. Vai se olhar no espelho e se achar bonita. Mas assim, existem pessoas que vão abusar de você. Por quê? Outro dia a gente recebeu uma mensagem que falou assim: ah, eu vi que eu estava vivendo um relacionamento abusivo, isso, que aquilo outro, que aquilo outro, que aquilo outro. Aí ela fala assim, mas eu entrei numa empresa e a empresa me abusou disso e eu vi que fulano estava me abusando, me abusando, me abusando. Eu queria sua ajuda. Aí o que eu falei com a Jane? Cuidado para depois ela não dizer que a gente está abusando dela, não foi? Pois é, porque todo mundo abusa. Ela só consegue enxergar isso. E a pessoa vai se vinculando dessa forma, com uma dependência. E sempre a gente encontra alguém para alimentar isso. Porque para todo carente tem um abusador. Então se cure. Que a sua carência seja da solitude, do amor próprio, do autorrespeito, do autocuidado, para você ficar forte e para qualquer pessoa que aparecer falando assim, ei, eu sou
sua tábua da salvação, eu sou a ponte que vai te... Ei, não. Você não vai aceitar. E você vai recomeçar, entende? Então, vamos lá. Então, qualquer relacionamento que você só pode rir com a pessoa, olhar para a pessoa, dormir com a pessoa, vestir com a pessoa, comprar roupa com a pessoa, seu amigo é aquela pessoa, a família é aquela pessoa, ó, sai fora, porque isso não é saudável. E tudo que não é saudável é disfuncional. E toda disfunção merece ser analisada, cuidada e, ó, detonada da sua vida. Você A gente precisa costuma a falar, né, Irlânia, para os adolescentes, lembra? Uhum. Nós falamos assim, você começa a namorar nessa fase de adolescente e às vezes inserido no mesmo grupo de amigos, ou não, mas ele gosta de você, ele diz que passou a gostar ou te amar com aquele ciclo de amigos. Porém, ele te tira dali dizendo que aqueles mesmos amigos, às vezes do mesmo grupo de amigos, não prestam, não servem para você. Ele te conheceu de cabelo solto, mas de repente você não fica mais bonita de cabelo solto. Ele só quer preso é mais bonito. Só que ele te conheceu com o cabelo preso. As meninas, né, Ilane, até se espantam quando a gente traz esses exemplos assim práticos, porque elas não se atentam, elas estão tão envolvidas ali e naquele momento de aceitação, né, de acolhimento que a adolescência passa, que elas não percebem. Ele sempre fala com aquela amiga e com ela. Começou a namorar ela, a amiga não presta mais. Prestar atenção. Eu falei de adolescência, mas isso acontece agora também. Ele vai nas reuniões de família, ele é o bom para todos, a família ama aquela pessoa, mas ele mostra o defeito de cada familiar teu. Que às vezes você E lá até ele sabe. é simpático, lá ele é legal, porque ele está estruturando um terreno. Então, cuidado com isso. Olha, outra coisa. Na fase do descarte, chega um ponto que ele é o equilibrado e você é a louca. Pois é. A ideia Você é já está se sentindo assim, né? Por causa das outras fases. Ele preparou o caminho, ele começou a confundir sua mente, ele começou a falar da sua roupa, do seu jeito de sair, do seu jeito de sentar, do seu jeito de rir, do seu jeito de olhar. Ele fala de tudo. Você já está com a autoestima lá embaixo, totalmente sozinha, porque ele já te isolou e você está totalmente dependente dele. E ele é o equilibrado enquanto você é a louca. Então, aprende isso. Todo equilibrado domina o ambiente. Se você surta, você vai com as suas emoções e vai embora, fica mais difícil até para as pessoas que estão ao seu redor te socorrerem. Porque ele vai estruturando o espaço. Agora eu queria falar uma coisa para você, mãe, porque a maioria de nós somos mães. A maioria de nós temos filhos. E os nossos filhos o tempo todo estão vendo o que está acontecendo ao nosso redor. Na terça-feira eu fiz a live com uma pessoa, com um homem, e ele estava falando, a gente falou sobre machismo. E o filho de 3 anos dele, ele foi dirigir e botou o garotinho no colo. Aí a irmã, que tem 7 anos, eu acho que é 7 anos que ele disse, ele virou e falou assim, papai, eu também quero dirigir. Aí o de 3 anos olhou para ela e falou assim, não é, porque dirigir é coisa de menino. Aí eu perguntei logo, né? Eu falei, ué, mas na sua casa sua esposa não dirige? Aí ela falou assim, não. Olha como que a gente fala sem falar. As coisas estão acontecendo e as crianças, elas estão vendo. E aí, quando você se permite viver um relacionamento abusivo, você tá ali com os filhos, você tá ali, seus filhos estão aprendendo a se relacionar com o mundo através do seu relacionamento. Olha o exemplo que eu dei. A mãe não dirige, o pai dirige. Então, logo, dirigir é coisa de homem. Eles estão olhando. Quem falou isso? Ninguém falou. Mas ele tá lá e tá vendo. Então, quando ele vai para uma relação, acaba que ele abusa da pessoa, e eu não estou justificando, toda disfunção tem que ser tratada. Eu falei isso agora há pouco. Sim. Mas ele aprendeu que amar é isso. Que amar é dizer, tira esse batom é de vagabunda.
Bota o shortinho por baixo dessa roupa. Você vai subir escada, as pessoas vão ver sua calcinha. Entende essas coisas? Sutis. Que acaba que o menino de 18 anos está falando isso para a namorada. Por quê? Porque ele viu o pai lá falando. E ele vai replicando isso. E aí se configura lá até chegar à violência física. Ilane, quanto tempo a gente tem aí? Temos 10 minutos. Como se Tá. livrar da culpa que o abusador Abusador deixa na deixa. vítima? Então, Quer responder? o abusador deixa na vítima. Ele não deixa. Você que se sente culpado. Autorresponsabilidade. Então, o sentimento é meu. Ele não tem nada a ver com isso. Ele construiu isso, ok. Mas você se sente culpada porque você tem uma dependência emocional. Traz para si. Esquece o outro. Autorresponsabilidade, autocontrole. São, Leda, né? Caberia uma outra live com esse tema, mas eu vou deixar aqui de vários. É reassumir sua vida, aplicar o esforço, amor próprio, buscar ajuda profissional, incentivar ou fortalecer a sua espiritualidade no que você acredita, pedir ajuda. Você só vai se livrar de algo que você criou em você se conhecendo, ok? Mas caberia aí uma outra live para isso. Fica uma família disfuncional. Sim. Olha, assim, a gente está vindo de uma era onde o mundo é machista. Nós, mulheres, somos machistas também, Muito. tá? Que não vamos botar para o outro, não. A responsabilidade. Nós somos machistas. Nós dizemos assim, uma mulher tem que ser dona de casa. Uma mulher tem que cuidar das coisas de casa. Uma mulher tem que, às vezes, a gente tem um filho homem, uma filha mulher, e aí a gente dá para a filha mulher cozinhar, ensina a passar, ensina, e o homem fica vendo TV e jogando videogame. Nós estamos criando e ensinando o outro a ser no mundo. E a gente não pode esquecer disso. Só que a gente está vindo de uma era onde, hoje, a maioria das mulheres trabalham. Mas há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, não era assim. Então, teoricamente, a mulher ela ficava em casa, o homem saía, ele ditava as regras. Afinal de contas, ele estava pagando em casa, ok? Então, vamos pensar sobre uma construção social onde a mulher não votava até 1932 e 1946, que se tornou obrigatório a mulher votar. Olha, a gente não tinha nem voz para escolher quem vai no GG, quem vai decidir por nós. Então, o que acontece? É tudo muito novo, mas a gente não pode ficar replicando ainda o que a minha mãe ensinou para minha avó, ensinou para minha mãe, que minha mãe ensinou para mim e eu acabo ensinando para o meu filho. Tá na hora da gente olhar para a vida e falar assim, o mundo mudou, todo mundo tem que trabalhar, eu e você também temos que trabalhar. E aí, não vamos ser preconceituosos também, ok? Existem mulheres que decidem ficar em casa até hoje. Seja feliz, seja produtiva, dê o seu melhor, ok? E você que decidiu ir para a rua trabalhar, seja feliz, seja produtiva e dê o seu melhor. Porque senão a gente fica naquela rivalidade também de que eu não trabalho, você trabalha, eu sou melhor que você. Gente, não tem melhor. Você tem que ser feliz no mundo com o que você faz, ok? Então vamos para a vida. Só que eu acredito que você que está aqui e de repente fica em casa, você precisa ler um livro, você precisa se inteirar e se aplicar com outros saberes. Afinal de contas, a gente está falando da sua vida. E se você fica isolada nesse mundinho de vai para o fogão, vai para a cozinha, vai para a máquina, vai para o ferro, vai para o filho, cara, tu só pensa nisso. E a nossa mente, ela bem ou mal, olha como esse isolamento está interessante. A gente está em casa, tá todo mundo na mesma situação, ficando em casa, vendo as coisas de dentro de casa. E aí, às vezes não satura. Muitas. Você só tem isso para falar da sua casa. Então, não fique no isolamento também de uma mentalidade que só vê casa, fogão, armário, geladeira. Não é isso. Você é muito além disso. Sim. E aí, você pode aplicar, olha, eu estou em casa, mas eu posso procurar um livro, As 5 Linguagens do Amor, para ler sobre o meu casamento. Eu posso
fazer um direct aí com a doutora Jane, e a doutora Jane vai falar para você um pouco sobre o minimalismo, ter o menos e viver melhor. Você pode ampliar seu conhecimento dentro da sua realidade. E com isso, um caminho chama outro caminho. E você se intera mais, você conhece novos horizontes. Porque triste e eu penso assim, não ter o que falar, né, gente? A gente está na vida o tempo todo conhecendo gente, conhecendo possibilidades, crescendo, evoluindo. A gente pode ampliar nossa mente. Nessa ampliação da mente, você pode até repensar o que você quer da sua vida, do seu relacionamento, da criação dos seus filhos. E o fraco não é aquele que errou 60 vezes, não. Fraco é aquele que aceita continuar errando. Fraco é aquele que fala assim, para mim acabou. Não, não acabou não. Tem ar nos seus pulmões, seu coração tá batendo. Então, vamos embora melhorar, porque você está viva e viver é ter possibilidade, viver é movimento. Aristóteles já dizia, o gato gateia, quer dizer, ele é verbo. O cachorro, ele cachorreia. E você? Eu estou irlaniano, Jane está janeando, a Poliana está polianando, a Larissa está laricianando, sei lá, enfim, vai viver. Vai ser a melhor coisa que você pode ser nessa vida. Você não é uma árvore, você é um rio. O que passou ontem não é o que está mais lá. A água de ontem não é a de hoje. Eu Então, ouvi ser o uma melhor. vez, desculpe, um filho falar assim, eu não quero ser igual a minha mãe, porque ela não vive, ela só vive para mim. Olha só, você decide se dedicar a sua vida para o seu filho, mas ele não quer ser igual a você, porque você se anulou, e ele vê isso. Quem é minha mãe? Ele não sabe, porque ela só vive para ele. Ai, gente, temos que Triste. marcar outra live para falar, porque falta 3 minutos, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Existe a mulher, ela tem muitas máscaras, ok? Máscara é um conceito dos personagens que eu uso da vida. Então, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou atleta, eu sou leitora, eu sou amiga, eu sou várias na vida, é assim. Todo mundo, ela é várias coisas, ok? E para cada coisa, eu tenho que ter o meu espaço, ok? E tem muitas mulheres que vivem na versão mãe. E aí você se anula para todas as outras possibilidades que você está vivendo só a mãe. Você é mais que isso. Muito mais. Você também é mãe. E mãe é uma função. Mãe é uma função na vida. Vai chegar uma hora que o seu bebezinho não vai precisar tanto de você. Mas se você matou a mulher, se você matou a esposa, se você matou a leitora, se você foi matando as outras coisas, quem vai ser você e como que você vai viver? Quando o filho foi embora, né? Quando o filho foi embora e aqui também, porque ele está aqui, mas você tem as suas outras funções. E lembra disso, olha, seu filho, ele não tem a função de consertar o seu relacionamento. Olha que peso para essa criança fazer com que o seu relacionamento viva bem. E às vezes a gente fala isso, porque eu tô com seu pai por causa de você, porque você ainda é muito novo. Olha isso, a função dessa criança que é ser amado, protegido, orientado para viver, ele tem. E tem muitas crianças que vivem doente para permanecer naquela função. Qual é a função? Resolver a estabilidade do meu lar. Meu pai e minha mãe não se dão muito Cabe bem. outra live, né, Ilânia? Filhos e relacionamento abusivo. Segunda-feira que vem, perguntas e respostas. Não é? Isso, toda segunda, 5 horas aqui. Hoje atrasou um pouquinho, mas segunda-feira a gente está aqui novamente. Então, falta 1 minuto. Eu quero agradecer a vocês por terem Vamos falado. Monicar, Larissa, Espolianar, todo mundo, muito vamos legal. embora. Eliana botou aí. E vamos ser no mundo. Você é mais do que esse relacionamento. Você Sim, é muito mais. E você não pode colocar na mão do outro ele falar o que você é. Eu sei quem eu sou, gente. Essa sou eu, Irlaniano na vida. E fale isso para você também. Obrigada, doutora Jane, por mais esse compartilhar. Até semana que vem. Beijo, beijo, meninas. Fiquem à vontade. Muito obrigada. De vocês. Beijo no coração. Tchau.